Muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? A paz de Cristo. Estamos aqui nessa terça-feira, dia 11 de julho, no meio do ano já. Boa noite, boa noite. Boa noite, Itacimar. Fala, pessoal. Vocês estão me escutando bem, gente? Tá ouvindo bem aí? Liguei o fone aqui para saber se vocês estão me escutando bem. Tá? Manda aí, por favor, se vocês estão me escutando. Com calor aqui. E aí, gente? Como que vocês estão? O Dr. Tassos já está aqui na live para iniciarmos. Prestem atenção e se concentrem aqui, porque o Dr. Tassos tem um currículo maravilhoso e com certeza vai abençoar muito aí a sua vida. Boa noite, doutor. Tudo bom? Tudo bem? Que alegria, que satisfação recebê-lo aqui. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra participar da sua live. Conte sempre comigo. Doutor, eu não sei se eu chamo de doutor, de pastor, como que você fica mais confortável. Gente, para quem não conhece, o pastor Tassos, eu vou ler o breve currículo dele aqui, tá? O resumido. Ele é advogado, professor titular do Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele atua também na graduação, assim como no programa de pós-graduação em designer dessa universidade. Ele já lecionou em várias outras universidades do Brasil e também no exterior. Ele é fundador e presidente do Ministério da Defesa da Fé, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do IPAM Brasil. Ele foi diretor nacional do Departamento de Patrimônio Imaterial e de Direito Nacional do Departamento de Cooperação e Fomento, responsável pelas relações internacionais e domésticas da autarquia com outras instituições, a exemplo da Unesco. E tem várias outras aqui que, se eu for ficar lendo, gente, de verdade, a live ela vai demorar para iniciar, porque o currículo do homem, deixa eu ver se vai dar aqui, esse aqui é o resumido, tá? É sensacional. Então, assim como prometido, que eu traria convidados aqui de peso, convidados que têm propriedade para falar aquilo que está falando. A exemplo está aqui, Dr. Tassos. Obrigado mais uma vez, doutor, por estar participando aqui conosco, tá bom? Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. No seu perfil, a gente entra no seu perfil, né? Quem ainda não conhece e vai, a partir desse momento, segui-lo. A primeira palavra que aparece assim é conservador. E eu achei isso muito interessante. Eu queria perguntar para você qual que é a definição de conservadorismo para você. O que você define como conservadorismo, como conservador? Pablo, essa pergunta é muito relevante, é muito importante, porque há no Brasil, sim, um movimento de cooptação do conservadorismo por grupos ideológicos. É interessante que o conservadorismo é exatamente uma visão de mundo que é esvaída, é nula, é vazia de ideologia. Conservadorismo é uma metodologia. O conservadorismo sai da percepção de que existem valores que foram aprovados pelo teste do tempo e, portanto, para que nós queiramos alterá-los, é importante que apliquemos a esta alteração a virtude concreta da prudência. O conservadorismo vem da percepção de que nós temos débitos com que as gerações do passado fizeram. E isso nos dá, inclusive, obrigação com as gerações do futuro. Então, o conservadorismo é a metodologia de ser cauteloso, ser prudente para mudar os valores que foram aprovados pelo teste do tempo. Isso é conservadorismo. Então, eu coloco lá no perfil isso para que as pessoas tenham a percepção de que somos contrários à visão que é o do progressismo, do comunismo, que tem por fim a manipulação, a alteração artificial das pessoas, dos valores das pessoas, a imposição de valores artificiais a grupos. E os pertencentes desses grupos, na realidade, se tornam escravos
dessas pessoas, né? Eu sempre digo isso, que o homossexual, por exemplo, ele é escravo do LGBTismo, o negro é escravo do negrismo, a mulher é escrava do feminismo, o índio é escravo do indigenismo. Quem gosta de indigenismo é um indigenista. O índio não gosta de indigenismo. Ele é escravo do indigenismo e assim por diante. Então, é por isso que eu gosto de dizer lá que, deixar claro que nós defendemos a metodologia da prudência, da cautela. O resumo disso, quando eu falo sobre isso, o resumo disso está numa frase de Chesterton, que ele diz assim, né? Antes de você mudar uma cerca de lugar, pergunte o porquê que a cerca está ali. Não é proibido mudar a cerca de lugar. Você pode mudar a cerca de lugar, mas a cerca está ali por uma razão. Quem colocou a cerca ali, colocou por uma razão. Então, é prudente, antes de você mudar a cerca de lugar, que você pergunte o porquê que a cerca está ali. Então, conservadorismo é, antes de ser uma ideologia, como alguns pensam, é uma metodologia. E o conservador, pastor, ele não é avesso a mudanças, né? Ele só é um pouco cauteloso com isso, né? Ou ele é completamente avesso e fala, não, tem que ficar do jeito que está e não pode ter nenhum tipo de mudança daqui para frente. De maneira nenhuma, o conservador não é contrário à mudança, mas o conservador é favorável à mudança que é genuína, que vem de dentro para fora, que é analisada, que é avaliada, sobre a qual nós colocamos, conforme eu disse, a virtude concreta da prudência. Pode se mudar, mas prudentemente. Por que prudentemente? Porque em gerações do passado aprovaram determinados valores para cuja mudança é importante que você pondere por que deve ser mudado. Então, o conservador não é um reacionário. O conservador, ele é a favor da mudança, mas da mudança com base na prudência. E não é por acaso, é pelo fato de que gerações e gerações aprovaram aquilo. Às vezes, na universidade pública, né, eu sou professor aqui da Federal, tem alunos assim bem comunistas, tal, eles vêm falar comigo, eu digo, olha, o que eu defendo é que você ouça o que os seus pais e seus avós dizem. Que você ouça, o que você escute, antes de você tomar uma decisão, você escuta o que os seus pais e seus avós dizem. Os pais e os avós podem estar errados? Podem, mas você não pode pressupor que estão errados antes de avaliar com peso, com honra. Dar honra aos pais é dar peso ao que eles dizem. Você analise com peso, com o valor devido ao que eles falam. Então, conservadorismo é isso. Então, só me permite, uma vez eu explicando conservadorismo para uma pessoa, e a pessoa deu ele resumiu tudo que eu falei. Ele disse assim, ó, disse, Tassos, na realidade, conservadorismo é bom senso, né? Eu digo, rapaz, é isso mesmo. É bom senso. E, professor, a gente vê um movimento crescente, né, no movimento conservadorista no Brasil. Qual que é a leitura que o senhor, como um professor de universidade, como um pastor de igreja, vê desse movimento? Você vê que tem lastros realmente no movimento conservador clássico de Burke, de Kirk, ou a gente está indo por um caminho diferente? Qual que é a sua leitura sobre o movimento conservador no Brasil hoje? Existe uma pequena deturpação em algumas alas do movimento conservador que fazem com que não seja um movimento estritamente conservador quando, primeiro, ele se torna, em algumas de suas vertentes, um movimento de direita anti-intelectualista. Esse é um problema muito sério contra a universidade, contra a formação. Então, isso é um problema muito grave. Eu conheço jovens talentosos, jovens inteligentíssimos, que um potencial enorme, que não querem se envolver no estudo formal, não querem ocupar espaços importantes para promover uma discussão, porque tem uma vertente de oposição a priorística, antes de experimentar, já tem uma oposição a priorística aos ambientes de autoridade acadêmica. Isso é uma coisa horrível. Isso é um terror. Nós temos que consertar isso. Então, há grupos que se dizem conservadores, mas que são anti-intelectualistas. Ou seja, são grupos que não entendem a importância da ação no elemento da cultura e da educação. Porque todas as políticas públicas, elas se legitimam na cultura e na educação. Tudo que você quer aprovar encontra espaço de sobrevivência
quando já está sendo tratado de maneira sutil e inteligente no plano da cultura e da educação. Então, o anti-intelectualismo não combina com o conservadorismo. E existem grupos de direita no Brasil que têm essa característica e isso é muito preocupante. E um outro elemento que nós temos que ter bastante cuidado é com a confusão que há entre grupos liberais e grupos conservadores. Então, o liberalismo é um movimento legítimo, mas que não está tão interessado no elemento dos valores. Então, o liberalismo é um movimento também que é muito afeito ao movimento globalista, que eu chamo de financismo, o liberalismo, mas o conservadorismo é uma oposição aos movimentos globalistas de modo geral. Então, assim, tem que ter esses cuidados intelectuais para que a coisa não traga uma roupagem de conservadorismo sem, de fato, selo. Mas, tendo esses cuidados aí, eu vejo um crescimento relevante, né, do pensamento conservador. É natural que as coisas comecem em um estágio ainda embrionário, né? É importante que as pessoas se debrucem sobre obras relevantes, como você citou, Edmund Burke, Russell Kirk, Thomas Sowell, Roger Scruton, até mesmo Jordan Peterson, né, e tantos outros aí, né, são pensadores relevantes para que nós possamos construir um pensamento genuinamente brasileiro, mas um pensamento que tenha a percepção de conservadorismo, mas, antes de tudo, um método. Um exemplo claro disso, que eu posso lhe dizer, para não ficar só na teoria, por exemplo, eu não vejo grupos relevantes conservadores no Brasil defendendo com veemência a percepção de identidade nacional como identidade mestiça, por exemplo. Se nós fizéssemos... Isso é um elemento prático. Eu mesmo, quando estive no governo, tentei mudar algumas coisas, sem conversar, mas sem muito sucesso. Uma grande mudança que poderia ser feita, por exemplo, seria substituir o termo pardo no IBGE pelo termo mestiço. Isso seria um grande avanço conservador. Por quê? Porque nós somos um povo mestiço. Então, a manutenção dessa identidade nacional de mestiçagem seria extremamente relevante contra os grupos identitaristas. Se somos um povo mestiço, se enfraquece os grupos identitaristas que são artificiais, que querem dividir o Brasil entre negros e brancos, quando você não tem essa divisão genuína no Brasil, que somos absolutamente misturados. Raramente um aluno hoje na universidade conhece pensadores como Gilberto Freire, por exemplo. Aí, em vez de conhecer Gilberto Freire, bota aquele outro Freire com I, que é Paulo Freire, que destrói tudo. Eu tenho visto por aí que a grande mudança no Brasil será a substituição de uma letra. O I do Freire de Paulo Freire pelo Y do Freire de Gilberto Freire. Se fizesse só isso aí, já teria um grande avanço. Perfeito, perfeito, pastor. Pastor, e a gente tem agora, né, um movimento conservador em ascensão, né? E, de certa forma, a gente vê isso também partindo de dentro das igrejas, dessa questão das igrejas se envolverem mais no âmbito político, no âmbito cultural, mas eu vejo que ainda engatinhando, ainda como um início de um projeto, de um trabalho. A gente vê, né, nas literaturas cristãs mais clássicas, né, o movimento de Lutero, de Calvino, da criação das escolas e universidades naquele período, justamente para ensinar o povo, inicialmente, para ler a Bíblia, para ter um conhecimento bíblico ali, porque eles antigamente não tinham, né, e posteriormente em outros campos e outras áreas de atuação, que foi um movimento muito relevante e que despertou vários missionários e que despertou uma mudança, de fato, na nossa fé e na maneira que a gente encara a realidade das coisas. Mas a gente viu um período também que a igreja se afastou desse debate público, se afastou e se recolheu no seu, podemos dizer assim, no seu gueto gospel, e acabou não tendo mais a relevância daquilo que eu aprendi ser a consciência moral do Estado. A igreja parou de fazer esse tipo de intervenção no Estado e na cultura. Como que nós, cristãos, pastor, podemos retomar essa luta, retomar essa área tão importante também, né, na sociedade? É por isso que a gente está fazendo essa série de lives, para entender como que a gente pode ser, de fato, novamente relevante na nossa sociedade e na nossa cultura. Primeiro, as igrejas têm que entender que o combate ao comunismo faz
parte da nossa apologética cultural, faz parte da expressão de nossa teologia pública. O comunismo é uma ideologia do Satanás. Eu até coloquei um vídeo aí no Instagram recentemente, que eu viajo para o Brasil todo, no exterior, onde eu vejo, no Ocidente, eu vejo esses movimentos comunistas descristianizando o Ocidente. E na prática, o que há são jovens que estão abandonando a fé cristã e se envolvendo com modos de conduta, de pensamento, que são totalmente contrários àqueles que os pais têm ensinado, a igreja tem ensinado. Então é importante que a igreja, que é chamada, né, para promover e proclamar a verdade, proclamar Jesus Cristo, tem a percepção de que o comunismo é incompatível com o cristianismo. Eu sempre digo, se você é cristão e é comunista, você não sabe o que é comunismo, não sabe o que é cristianismo, não sabe o que é nenhum dos dois. Não sabe o que é nenhum dos dois. Então nós temos que ter essa percepção, não há uma escolha, existe um mandamento de apologética, um mandamento escritural em relação ao fato de que nós devemos defender a nossa fé. Isso está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, quando as escrituras dizem que devemos santificar o Senhor em nosso coração e estar prontos para apresentar a razão da nossa esperança a todo aquele que nos pedir. Então, é um posicionamento para o qual não há escolha. Se você é cristão, você tem que ser contra o comunismo. O comunismo hoje, como eu acho que muitos já sabem, não é o comunismo marxista, cujo ataque é no campo da economia. O comunismo marxista, da obra de Marx e Engels, não funcionou. A Revolução Russa a própria Revolução Russa já é um contra-exemplo ao comunismo. Nós temos um comunismo hoje que tem por elemento de ataque o âmbito da ideologia. Não é? Isso é um comunismo pós-gramsciano que tem um forte viés de manipulação da linguagem, graças à escola de Frankfurt. Por isso que nós temos aí ataques ferozes à linguagem. Hoje em dia tem palavras que o povo não sabe mais nem o que é. Você perguntar o que é normal, ninguém sabe mais o que é normal. Você perguntar o que é verdade, o povo não sabe mais o que é verdade. O que é mulher? O que é mulher? Porque mulher isso está esvaziando a nossa capacidade, não é de falar, não, é nossa capacidade de pensar. Foi isso que eu falei lá na Câmara Legislativa lá do Distrito Federal. Faz pouco tempo, eu fui defender que a censura não se circunscreve à nossa capacidade de falar, não. A censura ataca a nossa capacidade de pensar. No momento que você abre mão das palavras que você escolhe, que você usa, você deixa outras pessoas dizerem quais são as palavras que você pode usar ou não pode usar. No momento que você deixa que outro controle a sua linguagem, você está deixando que outro controle o seu pensamento. E como é que nós, cristãos, vamos deixar que tudo isso aconteça sem a igreja se posicionar? Cada igreja é de gente frouxa, sem coragem para nada, né? Sendo carcomida de dentro para fora. Não existe um câncer. A igreja comunista é um câncer no cristianismo. É um câncer. É articular-se contra o reino de Deus. Não há outra saída. É porque as pessoas acham, se eu não sou bastante claro nisso, é que eu digo, o comunismo é a ideologia do Satanás. Tem mais claro que isso não tem, né? Não tem como dizer. É uma ideologia do Satanás. Se você ser comunista, você está servindo ao Satanás. A verdade é essa. Então a igreja tem de se posicionar, tem que deixar claro. É uma obrigação. A igreja e a família são as duas instituições mais importantes de resistência aos arroubos destrutivos do comunismo. A família, por ser por excelência a instituição que vai lhe dar uma identidade, e a igreja, por ser por excelência a instituição em que quebra o identitarismo. Na igreja todos são um. O apóstolo Paulo, na época em que 75% da população de Atenas era de escravos, 50% da população de Roma de escravos, já dizia que não há elemento social, não há elemento étnico, não há nem, vou falar assim, né, como o povo está usando hoje, elemento de gênero, não há homem nem mulher, judeu nem livre, escravo nem livre, judeu nem gentil, não há nada disso, todos são um em Cristo Jesus. Está lá em Gálatas, na carta aos Gálatas, acho que é 3:28, se não me engano. Está lá. Então a gente vai fazer o quê? Né? Existem dois cânceres. Na igreja católica, a teologia da libertação é um câncer. E na igreja protestante, da missão integral, teologia da missão integral. São dois elementos que têm carcomido a igreja de dentro para fora. Então nós temos que nos posicionar, não há escolha não. Perfeito, pastor. E dentro dessa visão, a gente, assim como eu disse, a igreja ela se separou desse âmbito do debate público durante muito tempo. E você vê aí que os movimentos, por exemplo, dos monges, né? A pessoa ela
ela era considerada uma pessoa espiritual quando ela se afastava da sociedade e ia meditar. Então, ela praticava a sua religiosidade afastada da sociedade, onde ela não se corrompia, onde ela não tinha esse envolvimento cultural e social. E durante muito tempo a gente viu isso como uma forma de espiritualidade mais elevada, né? E com isso abriu uma margem para a criação de uma dicotomia, que é a separação entre o secular e o sagrado. Aquilo que eu faço para Deus, aquilo que eu faço dentro da igreja, é algo extremamente sagrado. Aquilo que eu faço no meu dia a dia, na minha escola, no meu trabalho, na minha universidade, enfim, nas outras coisas, são coisas secundárias, são coisas que acabam vindo depois. O que o senhor acha dessa separação, dessa dicotomia entre secular e sagrado? Isso é válido, não é válido? O que o senhor pensa sobre isso? Antes de falar sobre isso aí, eu só vou reforçar a primeira parte que você falou, que é o seguinte: a igreja, para ser espiritual, tem de estar no mundo proclamando Cristo. Isso é a missão da igreja. O cristianismo é o seguinte: ó, cada um aqui está vivendo a vida, aí chega um momento que você diz assim: eu decido entregar minha vida ao Senhor, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. No momento que você faz isso, você não é imediatamente arrebatado aos céus, não. Você ainda fica aqui até você morrer. Quando você morrer, você vai para o céu, se você entregou sua vida ao Senhor, tá certo? Agora, por que você não é imediatamente levado ao céu? Você fica aqui ainda. Porque você tem algo a fazer. Você tem um chamado para atender. Você tem uma missão a desempenhar. Você tem algo que Deus quer que você faça. Você é chamado corpo de Cristo e, portanto, você tem que refletir Cristo para o mundo. Então, o fato de nós estarmos aqui entre a nossa conversão genuína e a nossa morte é para que nós façamos algo, e esse mandamento é o de ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, assim, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Basta você olhar o que está nas Escrituras. Se não, é melhor morrer. É melhor morrer. Se ficar cristão frouxo aqui, é melhor que morra logo. Porque não está fazendo o que aqui? É melhor que morra logo. Nós não somos daqui, nem viemos para ficar. A cidadania do cristão é celestial. Se o cristão não vive da perspectiva da eternidade, sabendo que tem uma missão a desempenhar, ele está como um soldado frouxo, cambaleando sobre suas próprias pernas. Que general vai confiar num soldado dessa maneira? Então, isso é claro. E dentro dessa resposta que eu entro na segunda parte da sua pergunta, dizendo, por isso que todo cristão é 100% o tempo integral cristão. Ou o cristianismo, C.S. Lewis já dizia isso, ou o cristianismo é a coisa mais importante da sua vida, ou ele é de nenhuma importância. O que é ilógico é ele ser mais ou menos importante. Ou você despreza a verdade e coloca o cristianismo como algo de nenhuma importância na sua vida, ou então você considera o cristianismo como ele deve ser, que é a coisa mais importante da sua vida. Não há segunda opção. Aliás, a Bíblia, as Escrituras, tratam isso de maneira muito clara. Ela diz assim, ó, os mornos serão vomitados. É isso que as Escrituras dizem. Os mais ou menos serão vomitados. Então, o cristianismo é um estilo de vida. Você tem que ser de manhã, de tarde, de noite, 100% cristão. Você acordar de manhã, o Satanás tem que dizer assim, ai meu Deus, ele acordou, lá vem problema. É isso que o Satanás tem que fazer. Você não pode... Você entende como é? Senão não há propósito, não há sentido, não há justificativa em permanecermos vivos. Não há. Então, entre o sagrado e o secular, para o cristão, a vida dele toda é sagrada. Toda é sagrada. Se você trabalha, por exemplo, varrendo o chão, você tem que varrer o chão com excelência. As pessoas têm que olhar para você e saber que tem algo diferente em você ali. Você tem que ser um canal para Cristo. Você não tem como ser, você não tem que ser como o sol que tem luz própria, mas você tem a obrigação de ser como a lua que reflete a luz do sol, que é Cristo. Não existe esse cristão mais ou menos, relativista, esse cristão que não sabe o que é, ai meu Deus, tudo é verdade. Isso não é cristianismo, não. O cristianismo é exclusivista. Todas as visões de mundo são. Todas são. E o cristianismo também. Em João 14,6,
Jesus de Nazaré diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele fala verdade, né, o Novo Testamento foi escrito em grego, o Antigo Testamento em hebraico com as partes de aramaico, quando ele fala verdade, ele usa o termo que a filosofia grega se debruçou sobre séculos, se debruçara sobre séculos, que é aletheia. A verdade é algo muito precioso para o cristão. Negar ou relativizar a verdade para o cristão é sinônimo, encontra sinonímia de negar ou relativizar o próprio Cristo. Nega. É muito, não existe possibilidade, não existe opção, não existe nem dúvida nisso. Agora o que falta é coragem, né? E sem coragem, meu querido, eu lhe digo, não há nenhuma outra virtude. A coragem é a porta pela qual todas as demais virtudes hão de passar. Sem coragem, todas as virtudes são destruídas. A coisa mais triste que existe é um crente frouxo. É uma coisa desgraçada. É uma coisa desgraçada. É uma coisa terrível. Por quê? Porque não sabe que o que ele vai fazer não é pela própria força dele. É o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, por meio do seu Espírito, está com o cristão. É por isso que ele é chamado para essas missões que são maiores do que ele sabe que ele sozinho pode fazer. Agora, não é para ter medo. Você pega todos os cristãos genuínos, todos se posicionaram com coragem, determinação, e para que levasse adiante a palavra da salvação. Josué 1:9, né? Eu acho que fala sede forte e corajoso, né? Sede forte e corajoso. E é interessante, como o senhor falou, pastor, a questão do Lutero, por exemplo, certa feita, um sapateiro, né, perguntou para ele, como que eu posso glorificar a Deus com a minha vida? E ele perguntou, o que você faz? Ele falou, sou um sapateiro. Ele falou, faça um bom sapato e venda a um preço justo. Isso. Essa é a forma que você vai estar fazendo para glorificar a Deus. Ele não... A arte do tipo de Deus não é só arte sacra, não. É a arte boa, bela e verdadeira. Na lógica de Deus, o elemento ético, que é o que é bom, o elemento estético, que é o que é belo, e o elemento metafísico, que é o que é verdadeiro, são indissociáveis. Deus, quando cria o mar, ele olha para o mar e não diz, isso é belo, não. Diz, isso é bom. Porque a ética e a estética são indissociáveis na lógica de Deus. Aí o mundo anticristão, o comunismo, propõe no Ocidente, para a destruição, descristianização do Ocidente, propõe uma arte que é feia, má e falsa. E as igrejas cristãs, por outro lado, estão fazendo o quê? Demonizando a arte. Não, nós temos que promover a arte que é boa, bela e verdadeira. Esse é o papel. A mesma coisa da história de Lutero aí. Qual é o sapato cristão? É o sapato que é bem feito. Não é um sapato cheio de cruz, né? Ele fala isso. Não é um sapato cheio de cruz, necessariamente. É um sapato que é um sapato bem feito. É isso. Essa é a grande percepção que nós temos de ter, que as igrejas do Brasil e do mundo, do Ocidente, têm que recuperar o papel da arte, da cultura. Tem que promover o pensamento sobre o pano de fundo em que todas as demais políticas públicas se legitimarão. Agora, existe uma direita anti-intelectualista, conforme eu falei, né? Uma direita... Há uma confusão intelectual de mundos entre o que é liberalismo e o que é conservadorismo. Por que a igreja é afeita ao conservadorismo? Simples fato. Porque os valores que tendem a serem aprovados pelo teste do tempo, eles, muito provavelmente, não necessariamente, muito provavelmente, têm por fundo, têm por essência, a fonte de valores eterna, perpétua, que é Deus. Por isso que existe essa correlação entre cristianismo e conservadorismo. Não é obrigado todo conservador a ser cristão, mas os conservadores tendem a ser cristãos pelo fato de que, se busca, numa metodologia conservadora, os valores que são aprovados pelo teste do tempo, está se buscando, na realidade, os valores que decorrem, muito provavelmente, da fonte perpétua eterna da moralidade, que é Deus. E dentro desse espectro, pastor, a gente entra numa questão que é a seguinte. O Brasil, eu vi um último censo, que foi divulgado, se eu não me engano, pela CNN, vocês podem pesquisar aí. E nesse censo dizia que o Brasil era composto de mais de 80% de cristãos, sendo eles evangélicos e católicos.
E quando eu vi essa notícia, eu até fiz uma publicação no dia, e muitas pessoas escreveram glória a Deus, aleluia, e que bênção e tudo mais. E eu fiquei pensando, falei, cara, nós somos mais de 80% do nosso país. Isso é muito mais do que a metade do nosso país. Nós somos quase a totalidade. Eu tenho certeza que se essa pesquisa, dependendo do lugar que ela fosse feita, ela ia dar quase 99,9% de pessoas que se consideram cristãs. E sobre essa questão, pastor, eu fiquei um pouco chateado, porque eu vi que o cristianismo no nosso país ele não foi o suficiente para mudar a estrutura social, política e cultural da nossa sociedade. Eu fiquei triste com essa notícia, não pelo fato de nós termos quase a totalidade da nossa população formada por cristãos. Isso é óbvio que é uma alegria, em certa medida, mas pelo fato do nosso cristianismo ele não ser capaz de fazer essa mudança estrutural na nossa sociedade. A quem o senhor atribui isso? É a falta de coragem, realmente? É a falta de garra de querer viver esse verdadeiro cristianismo? O que você acha que seria esse fator determinante para essa porcentagem tão alta de cristãos, mas a gente vê essa corrupção na política, a gente vê a cultura da forma que está, a gente vê a nossa sociedade, infelizmente, caminhando à torta e à direita para uma corrupção moral nesse sentido? Atribuir isso à hipocrisia generalizada e a falsa percepção de que o fato de você estar na igreja faz de você um cristão. Já se diz, o fato de você estar na igreja não faz de você um cristão, assim como o fato de você estar numa garagem não faz de você um carro. O cristão genuíno é aquele que diz, como Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro. O cristão genuíno é este. Então, nós temos que ter uma pregação genuína. Nós temos que ter um comprometimento genuíno da igreja com o evangelho. Não se pode pregar uma mensagem com base no que o povo quer ouvir. A gente tem que pregar uma mensagem com base no que as escrituras dizem e, portanto, o povo precisa ouvir. Spurgeon dizia que nós somos o sal da terra. Tem muito cristão que acha que nós somos o caramelo da terra. A Bíblia diz que somos o sal da terra, né? Tem gente que acha que somos o caramelo da terra. Nós não somos o caramelo da terra, não. Nós somos, como dizia C.S. Lewis, nós somos um exército em um território ocupado. Nós somos chamados para nos colocarmos contra o mundo. Aí a pessoa diz, mas pastor Tasso, você sofre perseguição, sofre o quê? É claro! Se a pessoa é cristã e não sofre algum tipo de perseguição em razão de sua fé, é bom que reavalie a sua saúde espiritual. Reavalie a sua saúde espiritual. Se você for condenado, for acusado de ser cristão, é para ter provas suficientes para condenar você. Agora, um bocado de gente frouxa, como eu estou dizendo, que não sabe o que é cristianismo. É um cristianismo mais ou menos, cristianismo que convém. O problema não é que a Bíblia se contradiz a si própria, não. É que contradiz a própria pessoa, e a pessoa vai e edita aquelas partes das quais não gosta. A Bíblia é como um prumo do pedreiro na parede, que coloca aquele prumo na parede, o prumo denuncia o defeito da parede. A Bíblia acusa, denuncia aquilo que nós devemos trabalhar. Então, se 80% das pessoas, de fato, tivessem entregado sua vida ao Senhor no Brasil, você acha que estaria do jeito que está? Não tem a menor hipótese disso acontecer. Agora, o que há é o cristianismo crescente nominal. Tem gente que escolhe a religião pela tradição. Tem, inclusive, conservadores que vão escolher religião tal e tal por ser a tradição, sendo que religião se escolhe por ser a verdade. Você tem que ir para as evidências. Deus apresenta o cristianismo como algo que pode ser investigado. Aliás, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, diz assim, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. O fundamento do cristianismo histórico é um fato investigável, é um fato histórico público, a ressurreição pública, a física de um homem, de um túmulo público. Você tem inúmeras situações. Então, assim, o cristianismo é a busca pela verdade, a percepção de que aquilo é verdade. Eu já falei para vocês, em João 14,6, Cristo se confunde com a própria verdade. Então, assim, não
o fato da pessoa estar na igreja de se autoproclamar. Não, não é nada disso, não. Se não é uma ideologia de gênero. Pois é, ideologia de mas existe igreja que está adotando isso? Aí é o fim do mundo. Aí é o fim do mundo. É o fim do mundo. Esse negócio de ideologia de gênero é um problema, né? É um problema sério. Porque o povo acha que a gente... olha, a pessoa com mais de 18 anos pode fazer o que quiser da vida. Aliás, e só em países de matriz cristã é que isso é respeitado mesmo. Verdade. Você não encontra nenhum outro país no mundo que não seja de matriz cristã, ou vamos dizer assim, matriz judaico-cristã, porque Israel se inclui aí. Você não encontra nenhum outro país no mundo que possa haver parada gay, a não ser o que seja de matriz cristã. Nenhum outro. É só no cristianismo que tem a verdadeira tolerância. A pessoa pode ser o que for. Agora, isso não quer dizer que você vai forçar os nossos filhos a não saberem o que é um homem ou mulher, não saber usar as palavras. Você vai forçar os nossos filhos a ter cuidado das palavras que vão utilizar. Você vai ter, como tem hospitais da USP e da Unicamp, promovendo tratamento hormonal, bloqueadores hormonais, tratamento hormonal irreversível em crianças da mais tenra idade, quando cirurgias que chamam de ressignificação de gênero. Me diga uma coisa, se a presença do pênis não tem a ver com o gênero da pessoa, por que quer tirar o pênis do homem? Pense um pouco. Se estão dizendo que uma pessoa, a Miss Holanda, domingo passado, é um homem, tem pênis. Se o pênis não quer dizer que é homem ou que é mulher, por que tem essa cirurgia que chama de ressignificação sexo de gênero, se não muda nada? Aí você olha, mais de 50% dos adolescentes que fazem essa cirurgia cometem suicídio. Cometem suicídio. Qual é o outro procedimento médico em que isso acontece e que as pessoas ainda defendem? Isso é um número maior que Auschwitz. Isso é um número inimaginável, impensável. Então, nós temos que deixar claras as coisas. Agora, se a pessoa é maior, faça o que quiser da vida. Agora, não quer dizer que ele vai se vestir de mulher e vai ler história infantil para as criancinhas, não. Porque um bocado de marmanjos querendo ler, isso aí já é outra conversa. Nós temos que proteger as nossas crianças. O comunismo quer, a todo custo, destruir as duas instituições que são a resistência contra esses arroubos destrutivos. Eu disse para você, a igreja e a família. E na família, eles atacam o elo mais fraco, com maior veemência, que são as crianças. E o pior é que muitos pais entram nessa onda, sacrificando seus filhos, como se fazia antigamente para os deuses pagãos. Sacrificando seus filhos em prol de uma insanidade. Qualquer pessoa minimamente treinada sabe dizer se é um homem ou se é uma mulher, basta uma célula do corpo. Sabe dizer se é do homem ou da mulher. Um homem não pode virar uma mulher, não é porque a gente não quer, não, porque tem um impeditivo que é da realidade. É um cuidado com a própria pessoa. Você dá uma expectativa de algo que não pode ser realizado. Isso é muito triste. Você dá uma expectativa para alguém de algo que não pode ser realizado. Você imagina uma pessoa com anorexia. Anorexia é uma pessoa extremamente gorda, extremamente magra, que se acha gorda. Ela é magérrima, mas se acha gorda. Aí a pessoa com anorexia chega para o médico diz assim, eu já sei, sabe qual é o tratamento para você? Qual? Lipoaspiração. Você vai fazer lipoaspiração numa anoréxica. Se você fizer lipoaspiração numa anoréxica, isso é perversidade. Assim como você colocar na cabeça de uma pessoa que ela pode virar um homem, uma mulher não pode virar um homem não pode virar uma mulher, porque existe um impeditivo. Ela pode achar que é uma mulher, ela pode achar que é um homem, fica à vontade, mas virar não pode. Então isso daí é um cuidado com a própria pessoa, que ela precisa ser amada. Então assim, são questões muito importantes isso aí. Muito importante, a igreja tem que se posicionar. Agora, a igreja quer o quê? Uma vez eu queria pregar numa igreja, me chamaram para eu pregar em uma igreja em outro lugar aí, a pessoa ligou para mim, disse assim, olha, pastor, aqui é uma igreja muito grande, tem não sei quantos mil pessoas, não sei o quê, mas aqui a gente não fala assim, dessas questões para não desagradar ninguém. Eu digo, amigo, eu nem vou, convido outra pessoa. Convido outra pessoa, não tenho o menor interesse nisso. Você não, se eu for, eu falo. Eu não vou resistir. Se eu for, eu falo. Porque o nosso compromisso maior é com o Senhor, é com Jesus Cristo. Agora tem igreja que as igrejas tudo, como o povo diz hoje em dia, o jovem diz, é tudo Nutella. É tudo Nutella, com medo de perder membro, com medo de sei o quê, fica manipulando a verdade.
A verdade se confunde com o próprio Cristo, como nós vimos. Onde é que vai parar isso? Se a igreja está assim, qual é a resistência? Vai ser qual? Vai ser o Estado, é? A gente vai contar com o Estado? É a igreja. A igreja é a família. A igreja é a família. E a família também está sendo atacada. Inventaram hoje uma instituição muito interessante, que é a escola que não sabe ensinar ninguém a ler. Você já prestou atenção nisso? Não, essa eu não vi, não. Todas as escolas hoje, meu filho, não estão ensinando ninguém a ler, não. Por isso que os meninos estão tudo, ó, descalculia, desortografia, dislalia, diz não sei o quê, TDAH. Por quê? Porque é um método terrível. Os pais botam as crianças na escola, a escola assume o papel de promover o que eles chamam de educação de moralidade, gestão socioemocional da criança e ensinar o que presta mesmo não sabe, que é português, matemática, química, história, física, não sabe. E os pais terceirizam para a escola esse papel de gestão socioemocional. Tem vários. Aí você está em que lugar mesmo? Belo Horizonte. Todo canto tem. Você pode procurar nas escolas. Qualquer escola aí vai ter, hoje em dia tem, esse negócio de gestão socioemocional. Uhum. Laboratório de inteligência de vida, projeto de vida, essas disciplinas, assim, você pode ir atrás. Aí o pai cristão deve chegar e dizer o quê? Não, pode deixar que a gestão socioemocional do meu filho, quem faz sou eu. Aí fica a criança sendo moldada, forjada por uma escola marxista que segue uma cartilha marxista, mesmo que o professor não saiba, ele é marxista, porque ele segue a cartilha de Paulo Freire. Paulo Freire diz que não tem saberes melhores ou piores. Imagina aí um professor que não entende que ele tem que saber mais que o aluno. Tem que mudar de profissão. Faz aquele círculo, né, professor? Círculo Pois é. Chamam de democracia o que é bagunça, manipulam as palavras, não é? E a família abrindo mão disso. De fazer a gestão, de fato, socioemocional, de valorativa, axiológica do seu filho. Você tem que ensinar para o seu filho sobre sexualidade, sobre moralidade, isso não cabe a ninguém. Porque isso é tudo ataque à família. E o povo não vê. Olha, tem um livro muito importante que eu vou indicar para todo mundo aí, chama Maquiavel Pedagogo, de Pascal Bernardin. Esse livro é escrito em francês, mas tem tradução para o português, um livro barato. Técnicas, eu estou até escrevendo um livro agora que eu falo sobre isso também. Técnicas de manipulação psicológica e lavagem cerebral, que são feitas nas crianças, na mais tenra idade na escola, para que mudem a sua percepção do que é certo e do que é errado. Tem várias coisas que fazem. A avaliação é uma delas. Hoje em dia, as pessoas botam avaliação para as crianças têm que marcar a alternativa certa, mas só que o assunto tratado não tem nada a ver com cognitivo, tem a ver com comportamento. Aí o pai chega para a criança e diz assim, olha, meu filho, você sabe que é errado isso aí, né? Mas você marca essa alternativa para você tirar nota boa. O pai está fazendo o quê? Está empurrando o menino do despenhadeiro. Por quê? Porque ele está sendo induzido a se comportar de forma diversa do que ele sabe que é certo. Em outras palavras, isso cria na cabeça dele uma dissonância cognitiva. Ele é induzido a se comportar, a marcar alternativa que, para o professor dar uma nota boa. Alternativa que diz que o comportamento que ele sabe que é errado em casa está marcando como certo. Isso não fica dessa forma na cabeça da criança. A criança tende naturalmente a resolver a dissonância cognitiva, mudando, alterando o foco de moralidade dela para dar sustentação à forma como ela está sendo induzida a agir. E os pais Professor, desculpa te interromper. Só porque isso vem dessa tenra idade, e você vê isso, por exemplo, quando a pessoa que entrar numa faculdade vai fazer o vestibular, o Enem, por exemplo, quantas vezes eu já conversei com vários cristãos que falavam, eu tive que dar uma esquerdada em tal resposta aqui para eu conseguir uma boa nota para eu passar. Então isso vem desde do princípio, é um método realmente, né? Vem desde ali do primário, passa ali do primeiro, segundo grau e chega, deságua ali também, quando você vai fazer um Enem da vida para você entrar numa boa universidade, onde você tem que dar aquela esquerdada para conseguir uma boa nota. Verdade, mas aí o dano é menor, porque nós estamos falando de gente de 17 anos, 18 anos, né? Mas já vem uma construção, né? Isso é feito com crianças, na formação do elemento valorativo, axiológico, do elemento moral. A pessoa de 18 anos tem que ser forte, né? Alexandre o Grande, com 18 anos, tem conquistado metade da Macedônia. Agora,
Agora, hoje em dia, tem gente que chega aqui com 30 anos e diz, eu sou jovem, eu sou jovem. Uma vez chegou na igreja um rapaz com 28 anos. Eu sou jovem, eu disse para ele, meu filho, me desculpa, você não é jovem. A gente pode dizer que você é jovem, mas na real, você tem que ter responsabilidade. Então, entendeu? Aí, Com 30 anos, tá querendo virar TikToker. Orientação para os pais, se tiver isso na escola, você diz para sua criança assim, você marca a alternativa errada, que você sabe que é o comportamento certo que eu lhe ensino. O professor der 0 para você, a gente vai comemorar. Vai comer batata frita, sorvete, porque você manteve-se fiel aos valores que são verdadeiros. É isso que a criança tem que crescer sabendo disso. Não é crescer achando que a mentira é uma solução para alguma coisa, não. Moderação, em defesa da verdade, é serviço prestado à mentira. Tem essa frase muito, muito importante. Então, professor, a gente falou aqui, né, de vários aspectos a respeito da nossa sociedade, né, do papel do cristão, também em relação a isso, mas a gente tratou aqui mais da questão, como eu poderia dizer, da doença, né? Eu queria escutar do senhor também a sua opinião de como que nós, a igreja, de como que nós podemos fazer uma teologia pública de fato relevante para a nossa sociedade, para a gente... eu sei que a gente não consegue muito, eu sempre digo isso nas ministrações que eu realizo no final da palestra. Tem uma palestra que se chama Um Cristão na Cidade. E ao término dela eu sempre falo isso, espere muito trabalho e pouco resultado. Mas não deixe de fazer e não deixe de cumprir o seu chamado, porque você não vai ter jogado a sua vida na lata do lixo. Então, como que a gente pode fazer, pastor, nesse sentido, uma boa teologia pública voltada para a sociedade? Lá na igreja onde eu sirvo como pastor, que é a Igreja Defesa da Fé, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, as crianças, a partir de 0 anos, já estão aprendendo contra a ideologia de gênero. Nós traduzimos o livro de Matt Walsh, chamado Johnny the Walrus. Minha filha traduziu o livro todo, ficou Joca a Moça, e estamos lendo esse livro para todas as crianças de 0 a 3 anos, de 4 a 7, de 8 a 12, com lições específicas. O mês passado foram argumentos contra a evolução. Nós temos que treinar as crianças em apologética científica, apologética cultural. Nós somos chamados para isso. Nós não nos dobramos aos ditames do mundo, não. Tem que fazer isso. Tem que pregar a verdade. Tem que proclamar a verdade. Agora fica o povo tudo em cima do muro. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Não, mais cristãos foram mortos no século XX em razão de sua fé do que nos 19 outros séculos somados. E aqui o povo não vai para a igreja porque está chovendo. Está chovendo. Uma vez chegou uma pessoa na igreja, chegou, pastor, não sei o quê, porque eu não gosto disso aqui. Meu amigo, então você não tem noção não do que está acontecendo, não? A pessoa, eu não gosto de café com não sei o quê, eu não vou para a igreja porque eu não gosto de café, não sei de quê. O povo tudo adoidado. Nós estamos numa guerra. Olhe, é triste. Meu coração dói, se espedaça. Quando eu viajo por aí, conforme eu disse no vídeo que eu postei lá, meu coração fica espedaçado quando eu viajo por aí. Eu conheço pessoas piedosas, pastores, pessoas de igreja, pessoas boníssimas, com os filhos totalmente depravados. E a pessoa diz, meu Deus, o que foi que aconteceu? E a gente vai fazer o quê? A igreja tem que se posicionar. Tem que se posicionar. Assim, é o mínimo. Parece que tem gente que acha que eu estou falando uma coisa do outro mundo. Isso é o mínimo. É o mínimo. Nós somos, eu repito, o sal da terra. O sal da terra. O mundo é para engolir e cuspir. Não é o caramelo, não. Cristianismo é isso. Cristianismo é isso. O cristianismo queima de dentro para fora. O cristianismo lhe dá coragem. Pode o sangue dar na canela. Pode chover canivete. Pode acontecer o que quiser. Mas nós somos chamados para proclamar a verdade. Somos chamados para proclamar a verdade. Não existe nada que possa impedir que a gente proclame a verdade. Agora, proclame com moderação, amor, respeito. Ninguém tem nada contra ninguém. Nós temos contra uma visão destrutiva das pessoas. Olha, o LGBTismo, eu repito, ele escraviza o homossexual.
Você veja como é terrível o comunismo. Se você pegar um homossexual, o LGBTismo quer que ele fale, pense e haja da forma que um grupo bem pequenininho que controla o LGBTismo determina que ele fale, pense e haja. Se você pegar qualquer homossexual que pense diferente, que queira ser livre, ele é atacado. O exemplo disso, que eu sempre cito, ex-deputado hoje já falecido, o senhor Clodovil Hernandes. Clodovil Hernandes tinha um pensamento livre e era atacado. O negro, a mesma coisa. A mesma coisa. Pela pessoa ser negra, ela tem que ter uma pauta de pensamento, porque é negra. A cor da pele quer dizer alguma coisa. A cor da pele é de somente importância. Qual a importância da cor da pele? Um negro pode discordar de outro negro como discorda de um branco. Discorda da forma que quiser. Agora, o negrismo quer dizer o quê? Pelo fato de você ser negro, você tem que se envolver num projeto político, projeto comunista político. O índio, coitado, eu tive na fronteira com a Colômbia e o Peru, do outro lado da floresta amazônica. Estive lá, tentei dizer para os índios lá, olha, vocês devem plantar o que vocês quiserem, vocês são livres. Foi uma confusão, fecharam a universidade, saiu na imprensa, era uma coisa horrível contra a gente. Por quê? Porque a defesa de que os índios sejam livres. O índio é obrigado a colocar seu filho, por exemplo, numa escola para aprender, no caso lá da região lá da tribo lá, em Ticuna-Maguete, o filho dele não pode aprender português, espanhol, se ele quiser. Não pode. Ele não é um ser humano, não. Que negócio é esse de povo indígena? Povo brasileiro, a etnia é indígena. Mas o povo é uma relação que se estabelece entre o ser humano e o território por algo que se chama nacionalidade. Então, assim, é todo mundo controlado. Todo mundo controlado. Temos tribunais raciais agora no Brasil. Num país... Você acha que é uma questão de dividir para conquistar? No sentido é uma questão de dividir para conquistar, no sentido identitário, de questão de gênero, de cor da pele? Com certeza. Isso, a divisão para conquistar começa em Marx no plano da economia, né? Nessa divisão entre patrão e empregado, etc., etc. Com Gramsci, eles passam a atuar no campo da ideologia e essa mesma metodologia é aplicada ali para dividir neste campo ideológico. Então, os movimentos identitaristas têm por fim a divisão. O homem, a mulher, o homossexual, o heterossexual, o branco e o negro, o índio, o não índio, o surdo e o não surdo, porque estão chamando agora comunidade de surdo, quando surdo não é mais deficiência, é uma comunidade. Surdo é aquele que não ouve, meu pessoal. Tem grupos que são contra o implante cloquear. Porque se o surdo tiver a oportunidade de ouvir e fizer uma cirurgia e passar a ouvir, a comunidade é contra porque está negando a cultura surda. Surdo é uma deficiência. Deixe ele decidir. Eu, por exemplo, não vejo no olho. Eu sou cego do olho. Vejo mal no outro. Aí pronto. A cultura monocular. Cultura monocular. Ei, pessoal, cultura monocular. A gente vai ter um modo próprio de falar, de agir, de se comportar. Vamos criar uma briga agora com quem vê com os dois olhos. Pelo amor de Deus. Assim, é um negócio tão óbvio, né? E no Brasil, como a questão racial, nós temos historicamente um elemento muito forte, que é o da mestiçagem, conforme eu falei, e eles atacam a mestiçagem. Atacam a mestiçagem para manipular isso tudo. Somos um só. Nós somos um povo só. Essa é a nossa grande beleza. Cadê a volta? Isso seria uma grande pauta conservadora. Por que conservador? Para conservar os valores e nós demos, sim, uma solução pacífica à tensão racial no Brasil. Nilo Peçanha, você sabe quem é Nilo Peçanha? Foi presidente do Brasil no início do século passado. Um negro, nós tivemos um negro como presidente do Brasil no início do século passado. Um negro. E cadê que o povo vê isso? Tivemos presidente do Supremo Tribunal Negro, tivemos... Qual é a importância da cor da pele? E as pessoas querem fazer para dividir, para criar problema, pelo fim máximo da manipulação. É como eu lhe disse, o negro é colocado numa categoria, o branco é colocado na teoria crítica racial, né? Porque você pega um menino de 1 ano e meio de idade da escola, vai aprender que ele é culpado. O coitado não sabe nem o que é
Você é culpado de quê? Dívida histórica. Hein? A dívida histórica. Então, pronto. Vamos agora, se for para isso, a escravidão é um negócio terrível. A escravidão extirpa a dignidade do ser humano. E quando você tira a dignidade do ser humano, você o transforma em coisa. Você resifica o homem, coisifica o homem. A escravidão é algo terrível, mas a escravidão não é algo que diz respeito unicamente à questão racial no Brasil. Antes mesmo da escravidão terrível que houve no Brasil, os negros do norte da África escravizaram portugueses, os piratas da Berbéria. Os piratas da Berbéria escravizaram portugueses antes de haver escravidão branca sobre negros. Você tem... Os hebreus, 70 pessoas entraram no Egito, 400 anos se tornaram 2 milhões de escravos. 2 milhões de escravos sempre houve. Então vamos agora voltar tudo atrás. Vamos cobrar dos negros do norte da África, então, os piratas da Berbéria. Vá cobrar para ver o que acontece. O que acontece é pensar, né? É pensar. Exatamente. E veja bem, no Brasil, saber o que é negro e o que não é negro é algo de... É igual a lançar um foguete no espaço. É algo dificílimo. Porque nós não temos isso. Nós somos absolutamente misturados. Aliás, a ideia de botar pardo no IBGE no lugar de mestiço é gravíssima. Porque quando querem dizer que nós temos, por exemplo, 80% da população carcerária é negra, estão somando negros e pardos. Se forem dizer que 8% da alta administração, apenas 8% é de negros, não estão considerando pardos. Então, quando convém, somam pardos. Quando não convém, não somam pardos. Agora mesmo, no Amazonas, tem um concurso lá com vagas para negros, né, e pardos. Aí os pardos dizem assim, os pardos têm que ter aparência afrodescendente. Quando é um estado que tem uma mistura impressionante de brancos e índios. Aliás, a miscigenação existe no Brasil antes da chegada dos negros. E o pior é que querem a cultura africana no Brasil, ótimo, é uma cultura maravilhosa, mas não é essa que o comunismo está dizendo, não. Quando eu estou visitando a África subsaariana, você precisa ver como é lá. Não tem nada a ver com o que o povo diz que é aqui, não. A cultura, a África subsaariana, que é a África negra, é uma África extremamente conservadora. Extremamente conservadora. O povo acha que é progressista, é? Um dos lugares mais conservadores do mundo, tirando os países comunistas, né? Porque tem o conservadorismo endógeno, não sei se você já viu isso aí, se você quiser falar sobre isso. Mas um dos lugares, a África subsaariana, é um dos lugares mais conservadores do mundo. Radicais, né? O conservadorismo, que eu acho que tem muita coisa que precisa assim, mudar, contra mulher e tal. Mas chega, é isso que querem? Não é isso que propõe aqui, não. A cultura africana é riquíssima, belíssima, mas não é isso que o comunismo quer dizer, não. A gente vê dentro disso também a grande hipocrisia, né, desse movimento progressista, desse movimento comunista. E vale ressaltar também, pastor, a atuação de cristãos na sociedade para gerar o fim, por exemplo, da escravidão, com William Wilberforce, por exemplo, que foi o cara que, através da vida dele, né, o tráfico negreiro da Europa, da África para a Europa, que no percurso, né, da África até a Europa, vamos supor, saíam 70 negros para serem escravizados na Europa e saía 100 negros, chegavam ali 20, né, vivos, 10, com vida, né, com o mínimo de saúde possível, porque a maioria morria durante o percurso, que era um longo percurso e sem nenhum tipo de tratamento humanizado nesse sentido, e a atuação de um cristão, né, que decidiu se posicionar ali, eu acho que foi o John Owen, que ele conversava, né, que era pastor dele, e ele falou, eu quero servir no ministério. E o Owen virou e falou, não, você não vai servir no ministério, você vai servir aonde Deus te colocou, que é na política. E através, né, da atuação política dele, acabou-se o tráfico negreiro e posteriormente também a questão da escravidão ali na Europa, né? Foi uma catapulta para isso acontecer. Meu querido, as igrejas pentecostais no Brasil são responsáveis são as maiores responsáveis pelo enaltecimento dos negros no nosso país. As igrejas
pentecostais nas periferias, em muitos lugares, colocam o negro no púlpito para pregar e o empresário para ouvir, para aprender. A gente vai fechar os olhos para isso, para essa maravilha. O pobre, o branco, todos, independente de cor. Graças às igrejas pentecostais nas periferias do Brasil, que nós não temos, por exemplo, uma disseminação radical do Islã, por exemplo. Por que ninguém fala isso? Toda esquina tem assembleia, toda esquina tem uma igreja pentecostal. Isso é a mais pura realidade. Isso é um fato que nós temos que estudar. As universidades precisam estudar isso aí. Nunca tinha pensado nisso, nunca tinha parado para pensar. Perfeito. Rapaz, olha, eu tive uma reunião uma vez com o reitor aqui, faz um tempo aqui, eu cheguei lá na sala de espera da sala do reitor, estava lá, um livro de evangelismo muçulmano. Lá na universidade, não tem problema nenhum. Vai botar uma Bíblia lá. Eu, quando fui nomeado para exercer uma função no governo, a Câmara dos Deputados convocou o ministro para explicar a minha nomeação, para dizer, pô, como é que um pastor pode exercer uma função dessa? Cristãofobia. É no cristianismo que há liberdade, que há quebra de racismo. Não existe... Uma vez eu estava dando uma palestra para uma conferência de pastores. Olha que interessante. Aí chegou um pastor e disse assim, pastor Tasso, queria dizer uma coisa, nós estamos fornecendo um curso lá na igreja, promovendo um curso lá na igreja, antirracismo. Aí eu digo, ele é. Aí eu disse, eu posso fazer uma pergunta? Ele disse, pode. Aí eu fiz a pergunta para ele, disse assim, olha, eu vou fazer uma pergunta para o senhor e para todos os pastores que estão aqui no auditório. Agora eu quero que vocês sejam bem sinceros. Você já presenciou, alguém aqui já presenciou algum ato de racismo na igreja? Na sua igreja? Você já presenciou? O cara chega assim, não, isso aqui é japonês, não vai participar do louvor, não. Você já presenciou algum ato de racismo? Não, ninguém. Então, pô, que curso antirracismo é esse? Isso é a militância comunista infiltrando na igreja. Infiltrando na igreja, para colocar uns contra os outros, quando na igreja não há. Eu já disse para vocês, no momento que... Já disse para vocês nessa live aqui, que 75% da população de Atenas eram de escravos, 50% da de Roma eram de escravos. Nós temos nas escrituras, no século I, o apóstolo Paulo vai dizer assim, né? Não há escravo nem livre, todos são um em Cristo Jesus, na carta aos Gálatas. Você não tem noção da força que é isso, não? 75% da população de um lugar que detém até hoje o maior nível intelectual concentrado da história da humanidade. Porque se você quer a Grécia, Atenas, você vai estudar filosofia até hoje. Você vai estudar ou filosofia grega ou nota de rodapé filosofia grega, até hoje. 75% da filosofia das pessoas eram de escravos. Aliás, na história da filosofia, até agradece aos escravos, né? Pela filosofia, porque dizem que eles estavam trabalhando, as pessoas, os aristocratas ficaram livres para fazer filosofia, né? Aí pensa, a história da filosofia fala isso, né? Então, num lugar como esse, dessa radicalização, dessa dispersão, dessa diferença radical de escravo e não escravo, você chega lá e diz, não há escravo nem livre, todos são um em Cristo Jesus. Todas as civilizações antigas, chineses, qualquer civilização antiga, inclusive os judeus, que eram detentores da moralidade, tratavam a mulher de forma absolutamente desprezível. Inclusive os judeus. De forma absolutamente desprezível. E nesse mesmo versículo diz, nem homem nem mulher, não há homem nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. Homem e mulher é uma distinção que não tem importância diante do Senhor. E totalmente iguais perante o Senhor, importância. E assim, a gente não diz isso. A mulher samaritana, o enaltecimento da mulher se dá na passagem de Cristo com a mulher samaritana. E ninguém diz isso. Então, assim, é um negócio que a gente tem que pensar, pessoal, e tem que deixar de ser frouxo. Exatamente, pastor. E pastor, para a gente finalizar, obrigado pelo seu tempo. Eu já queria contar com uma próxima, porque é muito conteúdo, é muita informação.
E realmente eu fui muito abençoado nessa live, eu creio que todo mundo que está assistindo aqui também foi. Depois eu vou disponibilizar alguns cortes, né, daquilo que a gente fez aqui, para não ficar tão extenso e quem porventura não conseguiu acompanhar, poder aproveitar um pouquinho desse conhecimento. Mas eu queria, pastor, eu sei que o senhor é autor de vários livros também, mas eu queria que o senhor indicasse alguns livros para que a gente possa se embasar nessa questão desse pensamento do cristianismo com a sociedade, aquilo que o senhor já leu, que fez diferença na sua vida, ou algum autor, algum livro, para a gente já deixar registrado aqui também, e depois eu disponibilizo nos stories aqui para o pessoal comprar, ver algum resumo, alguma coisa também. Na parte de conservadorismo, eu indico Russell Kirk, principalmente, Edmund Burke. Esses dois pensadores são essenciais, se você quiser entender o conservadorismo genuíno. Na parte de estética, eu indico Roger Scruton. Nessa questão racial, uma das minhas maiores influências intelectuais é Thomas Sowell. Thomas Sowell é um gênio, né? Thomas Sowell, que por acaso é negro, podia ser de qualquer cor. Thomas Sowell. E nessa parte existe algo muito relevante também, que eu acho que, talvez não no mesmo patamar desse que eu falei, mas que vale a leitura também, Jordan Peterson. Então, eu indicaria esses 5 autores aí, vocês podem ler quaisquer livros deles, nessa área de posicionamento do cristianismo, se você me permite dizer, de apologética cultural. Então, esses 5 autores são fantásticos, são fantásticos. Eu estou escrevendo um livro, né, agora, sobre isso, eu publiquei vários livros sobre outras áreas, mas estou escrevendo agora um livro sobre essas questões que a gente conversou aqui. Pode contar para a gente o título ou ainda não? Não tem ainda título, não tem, estou pensando, estou achando assim, procurando um título, mas será sobre essas questões de conservadorismo, cristianismo, posicionamento, como se posicionar, questões sobre isso, né? Até lá a gente pode marcar uma live de lançamento também, vamos, né, pastor? Acho que o título, se tiver, acho que o título vai ser assim, Deixe de ser frouxo, uma coisa assim, né? Perfeito. Mas, pastor Tassos, teria mais alguma indicação? Eu acabei de cortar ou não? Não, esses 5 são, né? São muito importantes, eu digo que esses 5. Tem, meu Instagram tem muita coisa, se alguém quiser seguir, é Tassos Licurgo. Eu não sei se nessa live pode seguir direto, tem alguma coisa para clicar, não sei como é. É só aqui em cima, aqui, gente, ó, clica aqui, ó, nessa setinha aqui para baixo e clica em seguir, que você já segue automaticamente o pastor Tassos. Realmente eu acompanho há muito tempo um conteúdo maravilhoso que me inspira em muitas publicações que eu faço e de verdade é algo que tem sido muito relevante para o nosso meio, para a nossa comunidade aqui no Instagram, né, cristã aqui no Instagram. É isso aí. Quando o pessoal estiver lendo esses 5 autores, já está bom. Se não está muita coisa também, é problema. Pastor, a gente está finalizando aqui sempre com uma oração. A gente sempre entende, né, que o primeiro e principal trabalho de base é se meu povo se humilhar, meu povo que clama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e orar, dos céus eu ouvirei. Então a gente entende que o principal trabalho de base é de fato reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida e de fato ter um relacionamento com Deus, amando Ele acima de todas as coisas. Se o senhor puder orar por nós, por mim, por todos os que estão acompanhando a live aqui, para a gente finalizar, seria ótimo. Amém. Concordo com você, inclusive o verso da apologética lá começa assim, né? Santifique o Senhor em seu coração. Então não há, a primeira de Pedro 3,15, não há nenhum exercício genuíno de defesa da fé que não seja, de fato, motivado por Cristo Jesus. Né? A ideia de que temos que ganhar as outras pessoas, não necessariamente o argumento. Então, é muito importante isso. Então, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade de nós nos reunirmos aqui virtualmente. Obrigado por todos que ouvem, que escutam esta conversa, esta live. Obrigado pela vida do Pablo, de todos. Abençoa, Senhor, sobremaneira o Pablo, a sua família. Abençoa o seu ministério, que possa progredir cada vez mais, proclamando a verdade, proclamando a palavra da salvação, proclamando o posicionamento que nós devemos ter diante das questões do mundo. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito que nos dá coragem, nos orienta, nos direciona. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu Filho Jesus Cristo, que foi
Graças a ele, o Deus missionário, que tudo que fazemos tem sentido, ele reconectou o homem a Deus. Não só veio à terra trazendo a divindade aos homens, mas também ascendeu aos céus, levando a nossa humanidade para Deus. Obrigado, Pai, por tudo isso. É no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos em uma só voz dizemos, todo mundo aí. Amém. 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 Amém, pastor. Obrigado. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por ter aceito esse convite. Ficamos muito honrados e aguardamos a próxima já. Conte sempre comigo. Deus abençoe a todos. Um abraço. Obrigado, gente. Deus abençoe.